e que a gente obsessivamente pense no autoconhecimento, que a gente reflita sobre o mercado, buscando essa realização, porque em algum momento da vida, a vida nos cobra sentido e significado naquilo que a gente faz. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal. Eu fico sempre muito feliz de te encontrar aqui de novo comigo para discutir, para refletir sobre o tema das marcas pessoais, sobre o tema das carreiras e sobre a busca de realização profissional e realização pessoal, que eu acho assim que é o grande coroamento da nossa passagem pela vida. Sou um pregador disso, que é o que a gente precisa buscar, realização profissional. Por isso eu falo sobre marcas pessoais e sobre sermos empreendimentos com marca, e que esses empreendimentos, que sou eu, que é você, com o seu nome, sejam geridos para que deem certo. E que a gente obsessivamente pense no autoconhecimento, que a gente reflita sobre o mercado, buscando essa realização, porque em algum momento da vida, a vida nos cobra sentido e significado naquilo que a gente faz. Então, quanto antes a gente começar a pensar sobre isso, muito melhor. E o tema que me traz hoje aqui é um tema que eu acho assim que é extremamente relevante. Quem me assiste por palestras aqui no Brasil inteiro já me viu falar sobre isso, que é o tema das barreiras associativas e o viés que elas criam nas nossas cabeças e que muitas vezes nos impedem de crescer como a gente gostaria de crescer. Então fique aqui comigo, que esse tema é bem interessante, eu acho que provoca uma boa reflexão para você. E eu queria dizer o seguinte: se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva no canal, é muito importante. Eu estou fazendo um esforço grandioso aqui de criar uma comunidade que pense marcas pessoais, que pense, reflita sobre o poder de personal branding nas nossas carreiras, nas nossas vidas. Então, se você trabalha numa empresa, pode baixar esse vídeo, compartilha com os amigos, leva para uma discussão, isso é muito legal. Olhar diferentes pessoas refletindo sobre o mesmo tema, e isso cria uma reflexão onde todo mundo ganha. Então se inscreva no canal, porque toda terça e toda quinta eu trago uma nova reflexão. Ativa o sininho para você se lembrar sempre de um novo episódio, e eu vou ficar muito feliz de reencontrar sempre você por aqui. E o tema das barreiras associativas é um tema muito especial. Ele está num livro chamado A Teoria de Médici, um livro que eu li há muito tempo atrás, e que ele aprofunda bastante esse tema, e eu acho muito, muito, muito especial. E a lógica aqui das barreiras associativas parte do seguinte princípio: depois que a gente tem muita experiência com alguma coisa, com a nossa profissão, com o nosso fazer, com aquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente faz todos os dias, a gente vai criando no cérebro sinapses que nos levam sempre mais ou menos ao mesmo pensamento. O que acontece? Ao longo da carreira, ao longo da vida, a gente vai se deparando com problemas na carreira e que, obviamente, a gente consulta colegas, a gente lê sobre isso e tal, e a gente descobre uma solução para aquilo. A partir do momento que a gente descobriu uma solução para aquele tipo de problema na carreira, a tendência da gente é, cada vez que a gente encontra de novo aquele problema, a gente recorre, o cérebro recorre à mesma sinapse, e a gente vai buscando a mesma solução. Então, quando a gente tem muitos anos de carreira, a gente já se deparou com centenas de problemas e a gente foi buscando soluções para eles, foi aprendendo soluções, e a gente vai, de certa forma, consolidando uma inteligência, uma espécie assim de track record de tudo que a gente já fez, e o cérebro vai acumulando aquilo e vai nos dando cada vez mais rápido a solução. Então é muito interessante, quando a gente conhece demais uma coisa, a gente já olha o problema, e deve ter passado por uma reunião assim, a gente está escutando o problema do cliente e mentalmente a gente já está com a solução lá, porque a gente em algum momento da vida já passou por aquilo. Então, com 10 anos de profissão, 10 anos de mercado, a gente tem muitas soluções prontas para os problemas que a gente se depara, o que é muito interessante, porque nos habilita, né, como bons profissionais. Talvez a gente chegue assim no estado da arte depois de 10 anos, mas o problema está aí, com dois aspectos: com a experiência. Quando a gente tem experiência demais, quando a gente conhece demais uma coisa,
a gente passa a desconhecê-la de fato. Pode parecer estranho, eu explico aqui. Essa frase é de uma professora de Harvard chamada Young Mi Moon, que eu gosto muito, e ela diz exatamente isso. Quando a gente conhece demais uma coisa, a gente passa a desconhecê-la de fato. E aí entra a teoria das barreiras associativas altas ou baixas. E eu explico rápido isso, para você entender aqui a analogia. É que quando a gente desconhece uma profissão, um setor, a gente tem uma barreira associativa completamente baixa. Ou seja, a gente se depara com um problema de um outro segmento que não é o da gente, e a gente não tem barreira nenhuma para pensar soluções, inclusive soluções absurdas. A gente olha de fora o problema e a gente imagina soluções completamente diferentes para aquilo. Agora, a pessoa que tem muita experiência no setor, o cérebro dela já forma direto uma sinapse e ela já vai pensando coisas para chegar naquelas mesmas soluções. E esse é o grande problema. Em palestras eu uso o seguinte exemplo. Se a gente falar a palavra provedor e a plateia for só de advogados, obviamente as sinapses vão ser provedor, direito de família, arrimo de família, litígios entre filhos, espólio, herança, ou seja, o cérebro já entende provedor e vai formando um caminho de sinapses para levar a uma certa solução. Se a plateia fosse, por exemplo, de pessoas de tecnologia e a palavra fosse provedor, a sinapse seria completamente diferente, seria nuvem, capacidade tecnológica, investimento, velocidade da informação. Então vocês entendem a diferença das sinapses? Isso acontece com a gente o tempo todo. E é por isso que toda inovação nunca vem de dentro do segmento. Já pensou sobre isso? Olha as grandes inovações que tem por aí. Airbnb, Uber, Waze, SpaceX, Tesla. Todos vieram de alguém de fora que tinha barreira associativa baixa e enxergou aquilo que a gente não enxergava, de tanto conhecer o segmento e de tanto pensar a mesma solução para os mesmos problemas. Aí alguém olha de fora, tem barreira associativa baixa e pensa algo que a gente jamais pensaria. Esse é o ponto número 1, mas eu queria explorar o ponto número 2, que para mim é muito importante em marcas pessoais, que é sobre as nossas vidas. A barreira associativa alta que a gente tem sobre a gente mesmo. Porque tem uma coisa muito importante para você refletir sobre a sua marca pessoal e talvez sobre os problemas que lhe afligem nesse momento, que parecem insolúveis na carreira, porque a gente, quando pensa na gente mesmo, a gente tem barreiras associativas muito altas, porque a gente, afinal, conviveu a vida inteira com a gente mesmo. E o importante para refletir, nós somos uma representação nas nossas cabeças. Na verdade, o que a gente acha da gente é uma ideia que a gente construiu ao longo dos anos. Então, quando a gente pensa na gente mesmo, a gente dispara uma série de sinapses que são baseadas nas nossas crenças, de quem nós somos, se somos bons, se somos ruins, nos nossos valores, nos nossos princípios. A gente pensa na profissão, mentalmente a gente pensa nos problemas que nos afligem e a gente fica andando em círculos nessa coisa, porque a gente tem tanta barreira associativa alta sobre o que a gente entende sobre nós mesmos, que a gente não consegue encontrar soluções. Eu tenho um curso de marcas pessoais, e esse curso dá como bônus 1 hora de mentoria para os meus mentorados. E é uma experiência muito rica para mim. Quando eu atendo nessa 1 hora de mentoria esses meus mentorados do curso, eu vejo que às vezes eles me apresentam problemas que eu olho e penso, mas que problema óbvio de solução, e que muitas vezes esses profissionais estão há anos se debatendo naquele problema sem encontrar solução. E para mim, que tenho barreira associativa baixa, porque eu não conheço aquele mercado, eu conheço muito pouco aquela pessoa, a não ser o briefing que ela me deu, eu olho de fora e enxergo a obviedade da solução que ela não enxerga, porque ela tem uma barreira associativa tão alta, ela se conhece tão bem daquela forma, com aquelas crenças na cabeça, que ela simplesmente forma sempre as mesmas sinapses. Ela pensa nos problemas e ela pensa nas mesmas soluções e ela não consegue enxergar realmente um caminho inovador para as nossas vidas. Então, essa ideia na cabeça que a gente tem da gente mesmo, que está baseada nos nossos princípios, valores, mas principalmente nas nossas crenças, nos nossos paradigmas,
nos impedem, muitas vezes, de enxergar uma solução óbvia, que todo mundo enxerga na gente e a gente não enxerga. Por isso eu diria que a gente tem dois caminhos para resolver isso. Investir muito no autoconhecimento, que é o que eu mais falo que a coisa talvez assim mais importante da nossa carreira é o autoconhecimento. Mergulhar profundamente na gente para a gente poder se entender, para a gente se olhar em perspectiva, tentar ter alguma isenção, derrubar essas barreiras associativas e tentar enxergar a nossa vida em retrospectiva e aprender com essa vida outras soluções que a gente não esteja enxergando agora. E a ideia de ter um mentor, alguém de fora que possa enxergar com mais clareza aquilo que para nós muitas vezes parece assim uma barreira intransponível. Eu sinto em mim mesmo, e talvez você sinta em você, e que parece que a gente fica remoendo na cabeça, remoendo, pensando no problema e a solução nunca vem, ou são sempre as mesmas soluções que não nos tiram daquele problema. E muitas vezes alguém de fora, um psiquiatra, um terapeuta, um bom mentor, olha e consegue nos confrontar, nos trazer algo de diferente, que quebra as nossas barreiras associativas e a solução está ali. Então é muito importante essas duas combinações, o autoconhecimento e a ideia de ter um mentor que te apoie em enxergar aquilo que você talvez não enxergue nesse momento. Eu espero que tenha feito sentido, que seja útil na sua vida. Pense muito sobre barreiras associativas e o poder que elas têm de fazer você não enxergar aquilo que poderia ser transformador na sua vida. Eu espero que tenha feito sentido e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!